futebol alemão que já teve a primeira taça que foi levantada na última semana, né, Gustavo? Pois é, foi a primeira conquista do futebol alemão e surpreendente até, né? Muitos apostavam aí no Bayern de Munique de Pep Guardiola, acabou levando o Borussia Dortmund, um resultado importante. O Borussia venceu com autoridade aí a Supercopa Supercopa da Alemanha, né? Venceu com autoridade. Foram 2 gols do Reus, Marco Reus, excelente jogador, um gol do Gundogan e um gol contra do Van Buiten para a equipe do Dortmund. Do lado do Bayern de Munique, 2 gols de Robben que fecharam o placar em 4-2. Um resultado, ao meu ver, surpreendente. Eu tive a oportunidade de ver esse jogo depois, em tape, né? E o Borussia foi muito melhor que o Bayern de Munique, do começo ao fim. É um time muito insinuante, esse time do Borussia, né? E é incrível como, eu até lembrei aqui na semana passada, eu não cheguei a ficar tão surpreendido com o resultado, porque o Borussia Dortmund consegue realmente sempre jogar muito bem contra o Bayern, né? Não é à toa que tem aí um histórico de resultados favoráveis recentes contra o Bayern, apesar de todo o poderio do Bayern de Munique, atual campeão europeu, mas o Borussia Dortmund consegue sempre jogar muito bem. Agora, o que jogou o tal do Gundogan, meu amigo, foi uma enormidade. Ele comandou o meio de campo e foi o grande destaque do Borussia Dortmund, talvez seja um dos grandes destaques dessa temporada europeia, viu? Pois é, não é à toa que o Manchester United está interessado no Gundogan, excelente jogador, fez uma bela partida, mesmo um partidaço. E só para ressaltar o que você falou, no programa anterior nós trazíamos a notícia que dos últimos 5 confrontos era apenas uma vitória do Bayern de Munique sobre o Dortmund e um empate. Ou seja, agora são 6 os confrontos com apenas uma vitória do Bayern de Munique, o todo poderoso Bayern de Munique, né, que é um dos gigantes da Europa, atual campeão da Champions League, mas não consegue vencer o Dortmund de jeito nenhum. E o Borussia Dortmund teve desfalques, né? O Piszczek, o lateral direito, não jogou improvisado ali na direita o Grosskreutz, e o Nuri Sahin acabou retornando ao time titular, fez a dupla de volantes ali com o Bender, e aquele trio ofensivo famoso, né, do Borussia, na verdade com o Gundogan jogando mais adiantado, o Reus e o Kuba, com o Lewandowski no ataque. O bom time do Borussia Dortmund, que depois entrou o Aubameyang também no segundo tempo e cansou bem a defesa ali do Bayern de Munique. Me lembra bastante os confrontos de Rafael Nadal e Roger Federer, que o Federer é sempre o melhor do mundo, mas não ganha do Nadal de jeito nenhum. Até em Wimbledon o Rafael já ganhou finais do Roger Federer. Meu caro Pedro Marques, você acompanhou essa final aí da Alemanha? Se não acompanhou, o que achou deste resultado histórico aí pro Borussia Dortmund nesse começo de temporada? Eu acompanhei o jogo, André, Gustavo. Nem foi tão surpreendente, né? A equipe do Borussia Dortmund tem elenco sim para vencer qualquer equipe, tem elenco para vencer o próprio poderoso Bayern de Munique. E você citando o Gundogan que joga como um segundo volante no mais ou menos o 4-4-2 da equipe do Borussia Dortmund, que muitas vezes varia para o 4-4-1-1, e nós sempre temos aí as chegadas do Reus e do Kuba ali pelas pontas, né, auxiliando o Lewandowski e o Aubameyang ou o Mkhitaryan ali pelo meio, André e Gustavo. É isso aí, o Mkhitaryan que não jogou por estar contundido, se contundiu no jogo da pré-temporada, mas que retornando à equipe também, esse foi um dos motivos para que o Gundogan jogasse mais adiantado, já que o seu meia, jogador que veio para substituir o Mário Götze, não pôde jogar. Tivemos também a Audi Cup, né, Gustavo Maciel, essa semana. Audi Cup, a Copa de Munique? É a Copa de Munique, exatamente. Torneio internacional da Alemanha, né? Bom, a Audi Cup, que teve a participação de uma equipe brasileira, o São Paulo, que ficou com um honroso 4º lugar. Ficou em 4º lugar, bela campanha do São Paulo aí. Eu vi pessoal fazendo graça, mas o São Paulo tá precisando dar uma melhorada. Um torneio que tem Milan, Bayern de Munique, Manchester City, ficar em 4º lugar é uma honra. Tá ótimo, claro, tá excelente. Bom, os resultados da Audi Cup, no primeiro jogo semifinal, o Manchester City
acabou enfiando 5-0 na primeira etapa em cima do Milan. No segundo tempo deu uma relaxada, sofreu 3 gols. Foi tudo no primeiro tempo, viu, Gustavo? É verdade. O Milan chegou aos 3 gols ainda no primeiro tempo. Começou fazendo 5-0 e depois deu uma relaxadinha, acabou tomando 3, 5-3 no final da partida. Na outra semifinal, o Bayern, sem se esforçar muito, fez 2-0 na equipe do São Paulo. Na disputa do terceiro lugar, o Milan acabou vencendo o São Paulo por 1-0, um jogo mais apertado, contra a equipe reserva do São Paulo, vale ressaltar. E o Bayern de Munique venceu o Manchester City numa virada, bonita virada, um jogo impressionante, 2-1 para a equipe do Bayern de Munique, vencendo assim a Copa Audi. E como bem disse aí o Pedro, é o segundo título consecutivo do Pep Guardiola nessa Copa Audi. Do Pep Guardiola. O Bayern de Munique ganhou nesse ano só. A última edição havia acontecido em 2011. O Internacional até disputou e ficou em terceiro lugar naquela oportunidade. E o Barcelona foi campeão em cima do Bayern de Munique. André Fonseca lembra aqui, foi o primeiro título esse conquistado pelo Guardiola. Chego a falar que foi um título, né? Um torneio de pré-temporada, mas enfim, é a primeira conquista. Muito bonito o troféu, né? E o Bayern de Munique acabou faturando. Agora, muita gente, só fazendo aí mais uma brincadeirinha com o São Paulo, né? Muita gente não entende como é que o São Paulo foi disputar a Audi Cup e voltou com 3 gols. Sacanagem demais. A Audi não fabrica gols, né? Então, que eu saiba, não. Poderia ter voltado sem os 3 gols do São Paulo. Tá certo. Ô Pedro Marques, você acha que o Bayern de Munique vai andar de braçada também lá na Alemanha ou o bicho vai pegar por lá? Antes de falar da Copa Audi e tudo mais, só um último destaque do Borussia Dortmund que eu acabei esquecendo, é o Marcos Rose, camisa número 11, que é muito comparado com o Neymar, chamado até de Neymar alemão. Agora sobre a Copa Audi... Pedro, desculpa, quem, Pedro? Oi? Quem que é o Neymar alemão? Marco Rose. O Marco Rose. Concordo plenamente, viu, Pedro? São jogadores com características semelhantes. E é curioso que a temporada passada lá estava o Mário Götze, que era chamado de Götzinho ou Ronaldinho alemão. E agora temos o Marco Reus, o Neymar alemão. Exato, até o cabelo do Reus muitas vezes lembrou o corte do Neymar. E você que gosta muito de tática, Pedro, a gente conversando aqui com o André Fonseca nos bastidores, lembra que o Bayern de Munique já está jogando naquele sistema lá Barcelona, com toque de bola, o tic-tac tão tradicional, posse de bola, né? Mais de 70% de posse de bola, mas claro que é muito cedo para falar, esse time ainda não se ajeitou totalmente, mas eu acho que o Bayern perdeu um pouco de intensidade no jogo, pelo menos foi o que eu percebi nesses jogos de pré-temporada, Pedro. Foi, mas eu acho que o tic-tac acho que foi até fundamental no jogo contra o São Paulo. São Paulo estava muito fechado, São Paulo entrou com uma tática, quem assistiu o jogo viu. São Paulo totalmente fechado, São Paulo na retranca, São Paulo no seu famoso 4-4-2, tentando variar para o 3-5-2, liberando a saída dos laterais. E teve que tocar a bola, o Bayern de Munique improvisou e tudo mais. O Bayern de Munique joga no 4-5-1, costuma jogar no 4-5-1, jogou esse Copa Audi no 4-5-1 e jogou até muito bem, né? Sobre a Copa Audi, na final, o City pecou muito no primeiro tempo, teve boas chances, na verdade o Bayern pecou muito, me desculpem, pecou muito, teve muitas oportunidades de abrir o placar, não fez o gol, né? O City já no segundo tempo voltou acordado, fez o gol, ficou com a vantagem, teve até mais chances. E depois o Bayern de Munique ali, logo quase na metade do segundo tempo, teve que fazer uma rápida reação e conseguiu a heróica virada por 2-1. Não é aquele título, né? Mas já é um bom título de pré-temporada, uma boa preparação da equipe do Bayern de Munique. O legal é que o Internacional, quando enfrentou o Milan na disputa pelo terceiro lugar em 2011, enfrentou um Milan titular, né? Robinho, Ibrahimovic. Ontem o São Paulo pegou um Milan misto, né? O único jogador mesmo que... Não, e o Milan misto dessa temporada, o Milan titular dessa temporada já é um time medíocre, na minha modesta opinião. Quanto mais o Milan misto, né? Concordo plenamente. O Milan não é nem sombra Nossa, do que já foi. É um arremedo de time de futebol, sim, incrível.
Complete, O Pedro. Boateng tava no banco. Eu acho que o único jogador que tava realmente titular era o Xarai, que tava em campo, e o Amélia. O resto era um time misto, um time B. E o São Paulo eu acho que errou bastante, o Paulo Tuori. Tava com um ritmo de jogo bom, tava segurando o Bayern. Tinha que manter o time, porque colocou muita garotada no segundo tempo e assim ficou mais fácil, acho que pro Bayern. Tentou adquirir experiência para essa garotada. Vale só 2 destaques aí do Bayern de Munique. São importantes ressaltar que, apesar da vitória, uma vitória com V maiúsculo sobre o Manchester City, o pênalti do gol de empate foi escandaloso. Foi lamentável aquela marcação. Mentiroso. Temos que ressaltar, tem colegas que viram o jogo e não conhecem muito bem a regra. A bola realmente bate na mão do Zabaleta, só que sem intenção. Pênalti tem que ter intenção. O jogador não estava vendo, a bola bate descaradamente na mão dele. Não interessa se o braço está colado no corpo ou se está aberto. Muita gente diz, o braço está aberto, então como se o cara pudesse amarrar os braços. Exatamente, ele tem que ter a intenção. E ele estava de costas não tem como você ter intenção de botar uma bola na mão de costas. Quando você pula, você dificilmente vai deixar os seus braços junto ao corpo, né? O braço a não ser que seja o Piolim, né? Aquele boneco de Olinda. Aí ele pula com o braço juntinho. Ele pula com o braço ali juntinho, mas não é o caso dos bonecos de Olinda. O braço vem junto, foi o que aconteceu, movimento natural dele, a bola estava ali, acabou pegando o braço. Eu sou a favor de uma mudança, Gustavo, Pedro, que bola na mão é pênalti, devia ser assim, eu acho que acabava. Quanto mais você acabar com a margem de interpretação do árbitro, seria muito melhor pro futebol, viu? Pois seria uma alternativa. Que nem no basquete, bateu no pé do cara é falta. Já era, não interessa se tem intenção ou não. E outro destaque que eu queria fazer é sobre o goleirão Neuer. Que excelente goleiro. Fantástico goleiro. A escola alemã de goleiros é absurda. Começa lá atrás com Sepp Maier, Schumacher, temos aí Oliver Kahn, temos goleiros de excelente nível. O Bodo Jugner, mas esse goleiro... Lehmann. Mas esse goleiro Neuer é um goleiro fantástico. Que senhor goleiro que o futebol alemão, o futebol mundial conseguiu. É um goleiro de primeira linha mesmo. Pra mim, o Neuer hoje é um dos grandes goleiros do futebol mundial. Se bem que foi ajudado pela arbitragem também num lance em que ele saiu quase na intermediária e acabou se atrapalhando todo e deu a bola no pé do Boiatá, o zagueiro do Manchester, que já estava preparado para enfiar do meio do campo. Aí o juiz inventou uma falta lá em cima do Neuer e paralisou a jogada. Mas fora isso, realmente o Neuer é um baita do goleiro, fez uma grande defesa no pênalti cobrado pelo Rogério Ceni na partida da semifinal. Rapidinho, Gustavo. Nem foi mal, né? Oi? O Rogério Ceni nem foi tão mal assim, fez boas defesas contra o Bayern de Munique, né? Mas nesse jogo contra o Milan, o goleiro do São Paulo foi o Denis. Perfeito. Rapidinho, Gustavo, nós temos aí a primeira rodada, semana que vem no Campeonato Alemão, né? Pois é, dia 10 já começa o Campeonato Alemão e vamos passar aqui os jogos da primeira rodada. O Bayern de Munique vai jogar em Munique, enfrenta o Borussia Mönchengladbach, que nome complicado também, né? Que já foi vice-campeão da Champions League. Ex-time de Mário Götze e Marco Reus. Não, na verdade é o ex-time do Marco Reus e do Dante, né? Eles jogavam juntos lá no Borussia Mönchengladbach. Então, o Bayer Leverkusen, ex-time do Renato Augusto, né? Que hoje está no Corinthians, vai jogar contra o Freiburg na primeira rodada aí do alemão. O Leverkusen que perdeu seu principal jogador, o Shirley, que foi jogar no Chelsea. Pois é, saiu o Shirley, já não era grande coisa o time do Leverkusen. Perdeu o Carvajal também, que foi pro Real Madrid, que fez um grande jogo ontem. Vai ser complicado pro Leverkusen essa temporada. Exatamente. Hannover, 9h30, vai pegar o Wolfsburg. O Wolfsburg é o time do Diego, né? Isso, era o time do Josué, que hoje está no Atlético Mineiro. Exatamente, que há 4 temporadas atrás foi campeão, com o Josué Grafite no time. Josué como capitão levantou a salva de prata. E o Hannover, que sempre faz uma campanha intermediária, sempre um time que disputa a Europa Nunca aparece League. Muito, mas nunca tá sempre ali em sétimo, corre risco de cair. Tá sempre ali. Pois é, o 1899 Hoffenheim vai pegar o Nürnberg. O Hoffenheim, que já teve jogadores brasileiros recentemente, aí como o Michael Suel, enfim, alguns jogadores que já passaram por lá, inclusive o Carlos Eduardo também já esteve lá, hoje está no Flamengo, né? Pois é, o jogo mais fácil da rodada, na minha opinião, o recém-promovido, se eu não tenho quase certeza,
Augsburg vai pegar o Borussia Dortmund. Não, o Augsburg já estava na temporada passada, vai pegar o Dortmund. É um jogo bom pro Borussia sair com os 3 pontos e o técnico Jürgen Klopp já disse que esse ano o alemão é uma das prioridades. Pois é, o Hertha Berlim pega o Eintracht Frankfurt. Esse sim subindo para a primeira divisão, o Hertha Berlim tradicional. Sabe quem já foi ídolo no Hertha Berlim, mas ídolo mesmo? Marcelinho Paraíba. Exatamente, foi ídolo lá em Berlim. Hertha Berlim de belas camisas, sempre gostei muito do uniforme do Hertha Berlim. E de um belo estádio, né? Um belo estádio. Sem dúvida nenhuma. Com certeza um belo estádio. Bom, o Eintracht Braunschweig vai enfrentar o Werder Bremen. Esse sim também está subindo e eu não conheço, hein? O Braunschweig. Desconheço também. Até parece nome de time chinês, o Braunschweig. Pois é. Interessante. O Mais 05 vai enfrentar o Stuttgart. O Mais que fez grande temporada, 2 temporadas, né? Fez um grande começo de campeonato, chegou a liderar o campeonato por várias rodadas. Tá aí o time que também já foi dirigido pelo Jürgen Klopp. E finalmente o Schalke 04 vai enfrentar o Hamburgo. O hambúrguer, né? A gente o hambúrguer. O Hamburgo que era o time do Paulo Guerreiro. Exatamente. Quando saiu da Alemanha. Paulo Guerreiro e Zé Roberto jogaram juntos. E o Schalke 04, o time recente do Raul Madrid. Exato, o grande Raul. A gente tem divergências aí, enfim. Há controvérsias, mas acho que o Raul... Nunca fui muito fã do futebol do Raul. É um dos grandes atacantes aí dos últimos 20 anos, talvez, do futebol mundial. Schalke 04 que tem aí a possibilidade de entrar na Champions, já que disputará a fase eliminatória, pois ficou em 4º lugar na última edição. O Schalke 04 tem como principais jogadores ali o holandês Van Huntelaar e o peruano Farfán. O peruano Farfán já de bom tempo no Schalke 04 eu considero um bom jogador. E agora vai me falhar a memória, mas há um alemão lá que é considerado uma das grandes joias do futebol alemão, que é o grande organizador do meio-campo do Schalke. Durante o programa a gente vai pegar essa informação. Já pegamos aqui rapidinho. Qual é a posição? Ele é meio campista, um meio atacante, bom de bola, tem uns 20 anos de idade. Enfim, joga no Schalke 04. Temos aí o Draxler, Julian Draxler, grande jogador. Olho nele, o Joachim Löw já tem chamado frequentemente para a seleção. Mais uma grande aposta aí do futebol alemão. O Gustavo Marcel aqui não nos deixa na mão, impressionante. É a equipe que contratou o Felipe Santana, né? Exatamente. Estamos vendo aqui o elenco, né, do Schalke. Temos o grande destaque pro Huntelaar, né? O japonês, o Shida, que é muito bom jogador. Jogador. Huntelaar também eu considero um bom atacante. O tranquilo Barneta também, que recém-contratado, né, o suíço também, que é bom jogador. O Puk, finlandês, também faz gols. Enfim, Puk é bom. O Puk é um nome aí, né? Se você precisar colocar o seu Puk, o Schalke 04 tem o dele. Se tiver um cachorrinho e não escolher o nome ainda, um excelente nome é Puk. Eu ainda vou chamar um cachorro meu de Puk. Gostou do Puk, meu caro Pedro Marques? Eu não pretendo ter cachorro. Não gosta de cachorro, Pedro? Eu não pretendo ter cachorro, não tenho. Mas só destacando o Rick Schalke 04, não provocando, né, os torcedores do Schalke, mas faz muito tempo que o Schalke não vence um título de tanta expressão, né, de tanto tamanho assim, né, faz muito tempo. O Schalke é um dos principais times da Alemanha, e pra quem não sabe, o grande clássico do futebol alemão é tipo Corinthians e Palmeiras de lá, é tipo o Grenal de lá, Borussia Dortmund e Schalke 04, que é o grande clássico do futebol alemão, que para a Alemanha é o de maior tradição, enfim. Não sei se é o maior clássico, hoje em dia não dá nem pra dizer isso, mas é o de maior rivalidade, sem dúvida nenhuma. André. Diga lá, Pedro. Aproveitar e mandar um abraço pro torcedor do Schalke 04, Felipe Ferreira, meu amigo, torcedor do Schalke 04, é dono do blog do Schalke 04 Brasil. Abraço a ele, deve estar nos ouvindo. Perfeito. O Pedro Marques é um garoto de grandes amigos importantes aí do futebol europeu.